Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14, diz a palavra de Deus. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Até aqui. A história do povo de Israel está centralizada em uma promessa que Deus fez a Abraão. E a partir de Abraão, através de Abraão, foi gerado Isaac. E através de Isaac foi gerado Jacó. A promessa de fato e de verdade de Deus na vida de Abraão, ela começa a se cumprir a partir de Jacó, aquele que teve o seu nome mudado pelo próprio Deus para Israel. E a partir de Jacó, ou seja, Israel, ele institui, através dos seus filhos, as 12 tribos de Israel. E por um tempo eles passam na convivência familiar, casando-se, dando-se em casamento, até que José, ele é vendido pelos seus irmãos e é levado até a terra do Egito. Até então, o povo de Israel são apenas uma família, são apenas algumas pessoas. E essas poucas pessoas agora estão desfalcados de um membro da família, que é José. Você conhece a história, sabe que José, ao descer para o Egito, ele passa por algumas situações difíceis e finalmente Deus decide cumprir a sua promessa na vida de José e o coloca como governador da terra do Egito. E quando Deus lhe coloca como governador da terra do Egito, acontecem algumas coisas. Ele começa a governar, começa a suprir a fome do povo, não só do Egito, mas das pessoas que iam até ele em busca de comida, em busca de alimento. E dessa mesma sorte os seus próprios irmãos vão até ele para que tivessem a sua fome saciada. E a Bíblia Sagrada diz que ele se disfarça e não se deixa conhecer aos seus irmãos, testa os seus irmãos para saber até que ponto os seus irmãos estão arrependidos de terem vendido como escravo. E após provar os seus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que José recebe do próprio faraó a ordem de levar toda a sua família. E a Bíblia Sagrada diz que desce para o Egito toda a família de José, os seus irmãos, enfim, cunhadas, o seu pai. E o texto sagrado nos diz que a quantidade dessas pessoas totalizavam 70 pessoas. Então, Israel, até então, é um aglomerado de 70 pessoas. Apenas 70 pessoas. 70 pessoas não formam uma nação. 70 pessoas não representam uma nação. E eles descem ao Egito e constituem ali morada. E ali eles começam a se desenvolver. E é exatamente no Egito, especialmente no seu período de escravidão, que eles começam de fato a formar a nação de Israel. Descem para o Egito 70 pessoas, e quando saem do Egito, saem mais de 2 milhões de pessoas. Então 2 milhões de pessoas já constitui uma nação. Então nós percebemos que Israel, ela foi constituída como nação na escravidão, na opressão egípcia. E quando sai da opressão egípcia, é que eles vão conquistar terras, eles vão conquistar espaço, e eles vão passar a viver de fato como nação. Porque estando ali no Egito, embora já fossem um grande povo, eles viviam escravizados. Embora fossem tratados como uma nação, mas eles não podiam se estabelecer como uma nação. Eles eram uma etnia, eles eram um povo, mas não eram reconhecidos como uma nação. E quando eles saem do Egito e constituem morada na terra de Canaã, ou seja, na região de Canaã, na terra que Deus lhes prometeu, eles passam a viver num período chamado período teocrático, um período onde Deus é o seu rei, onde Deus é o seu governo, onde Deus é o seu comandante,
onde Deus, através de homens, institui leis, dá ordens e dá diretrizes. E Israel, então, estabelece-se como nação. E ao longo da história de Israel, Israel passou do período teocrático para o período monárquico, quando eles decidem, escolhem e reivindicam um rei humano para que pudesse governar sobre eles. E a Bíblia Sagrada nos mostra que isso acontece ali por volta do século X a.C., quando é instituído Saul como rei para aquele povo. E durante um período, o povo tinha o seu reino unificado. E no seu reino unificado, 4 reis governaram a terra de Israel, a saber, o próprio Saul. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão, o filho de Davi. E depois de Salomão veio o filho de Salomão, chamado Roboão. Então ali o reino de Israel estava unificado. Ou seja, Israel era uma única nação, era um único povo. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que a partir do governo de Roboão, existe uma ruptura entre o povo, existe uma divisão. E Israel se transforma em 2 nações, em 2 povos. O reino do norte e o reino do sul. Isso ocorre ali por volta do ano 922 a.C. Roboão passa a governar o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. E Jeroboão passa a governar o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. Então, a partir daí, existem 2 nações, 2 povos, 2 reinos. E ali vieram vários reis, tanto para governar Israel, como para governar Judá. E ao longo da história, Israel teve pelo menos 43 reis. Durante o governo desses 43 reis, eles tiveram bons governantes, eles tiveram bons monarcas, eles tiveram bons reis, mas também tiveram reis perversos, também tiveram reis opressores, também tiveram reis infiéis a Deus, tiveram reis que trouxeram sobre o próprio povo a ira de Deus. Mas Israel esperava um reino que seria um reino de paz, um reino de tranquilidade, um reino de igualdade, que era o reino do Messias. Israel sempre esperou o reino do Messias, pois na promessa que Deus fez a Abraão, Deus prometeu paz, Deus prometeu bênção. E o povo de Israel até então teve que lidar muitas vezes com percas, com dor, com sofrimento e com opressão. Então, ao longo de toda a história, o povo está esperando por um reino unificado e por um reino de paz, por um reino de esperança. O povo está esperando pelo reino messiânico. Pois bem, a Bíblia Sagrada nos mostra que o tempo avança e eles são oprimidos por várias nações. E a última nação que lhes oprime agora é o Império Romano. E durante o regime do Império Romano, a Bíblia Sagrada diz que nasce Jesus. E Jesus nasce desde os primórdios, desde o princípio, desde o início, desde o nascimento de Jesus. Jesus nasce de uma forma diferente, Jesus nasce de uma forma especial, e Jesus nasce debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Aquele rei que tanto foi esperado por eles, agora chegou. Aquele rei que eles aguardavam ansiosamente, para que trouxesse paz a eles, para que trouxesse tranquilidade, para que trouxesse prosperidade, realmente e finalmente chegou até eles. Porém, a recepção deles talvez não foi exatamente aquilo que era esperado. O reino de Cristo de fato representa e representaria para aquelas pessoas um reino de paz, de igualdade, um reino de esperança, um reino de justiça, um reino de amor. Aquele era o reino esperado. Mas quando Jesus nasce, a primeira coisa que os judeus fazem, especificamente um homem chamado Herodes, que era judeu, Asmoneu, a Bíblia Sagrada diz que quando ele sabe que é nascido o rei dos judeus, a sua intenção é matar o rei dos judeus. A sua intenção é exterminar, é dar fim, é dar cabo à vida do rei dos judeus. Então observe que um povo que esperou por tanto tempo o reino messiânico, agora que o Messias chega até eles, o Messias está sendo rejeitado. O Messias está vivendo debaixo da promessa e da palavra de morte. O Messias está sendo ameaçado de morte.
e foi tentado contra a sua vida, de fato, ele sofreu realmente a perseguição. E por causa da intervenção divina, o Messias não morreu. Porque o Messias tinha um propósito, um plano de Deus, um projeto de Deus a cumprir. Pois bem, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando Jesus nasce, o Império Romano já dominava sobre Israel. E Herodes era um comandado de Roma, mas que governava a região de Israel ali. E a Bíblia Sagrada nos mostra que vários homens subiram ao trono de Roma, que eram os Césares, que eram os imperadores, que eram os reis supremos. Então todos os reis que subiram ao trono de Israel, durante o período em que Roma governava não só Israel, mas também o mundo, todos esses eram submissos a Roma. E todos esses tinham o seu poder limitado por Roma. Todos esses só podiam fazer o que Roma lhes permitia. Todos esses tinham, de fato, o seu regime regido prioritariamente por Roma. Roma governava de fato através desses homens, quer eles fossem reis, quer eles fossem governadores, como era o caso do próprio Pilatos. E especialmente quando a Bíblia Sagrada nos fala de César e nos mostra que César, ele governava sobre Israel, nós entendemos que César, por ser um tirano, por ser um conquistador, o seu reino de fato era um reino de opressão, era um reino de supressão da liberdade das pessoas. César era aquele que explorava as pessoas através dos impostos, pois Roma, para se consolidar, para aumentar o seu poder e também para sustentar-se, precisava do dinheiro das pessoas. Então, naturalmente, esse povo ele é oprimido e ele é explorado por Roma. Roma também, por ser o comandante do mundo, o Império Romano, por ser o comandante do mundo, eles tinham também o poder sobre a vida das pessoas. Eles tinham o poder sobre a vida e sobre a morte. Eles poderiam preservar alguém em vida e eles poderiam matar alguém no momento em que eles quisessem. Então nós temos aqui a amostra de dois reinos. Um reino que era esperado e um reino que era experimentado por eles. O reino de paz, de esperança, de fé, de igualdade, que era o reino que era esperado por eles, e o reino que eles estavam vivendo, um reino, um império de opressão, de sofrimento, de exploração, de dor, de angústia, de supressão da liberdade. Especialmente durante quase toda a vida de Jesus, um homem específico foi o César, que governou não só Israel, mas também o mundo. Esse homem se chamava Tibério. Tibério foi um imperador que subiu ao trono no ano 14 e governou até o ano 37 depois de Cristo. E o Império Romano nas mãos desse César, ou seja, Tibério César, foi totalmente diferente daquilo que era nas mãos de Augusto, daquilo que era nas mãos de Júlio César, pois esses de fato fizeram com que o Império Romano tivesse estabilidade, prosperasse, avançasse. Porém, quando Tibério assume o poder, Tibério tem uma personalidade um tanto quanto diferente da personalidade dos Césares que lhe antecederam. E vale a pena pensarmos e dizermos que vários imperadores subiram ao trono do Império Romano, pois o Império Romano foi um dos impérios mais duradouros. Ele teve início antes de Cristo e só vai cair ali próximo do ano 470 depois de Cristo. Então nós estamos falando do 5º século depois de Cristo. E esse imperador específico, ele tinha uma personalidade um tanto quanto diferente da personalidade daqueles que o antecederam. Ele era um homem mau, ele era um homem mal-humorado, ele era um homem frio. E esse homem que era mau, era um homem extremamente promíscuo. Então o governo de Tibério César ficou marcado pela promiscuidade, pela libertinagem. O governo desse homem ficou marcado por traições, ficou marcado pelo terror, ficou marcado por massacres e inevitavelmente ficou marcado por mortes.
Então foi um tempo angustioso, não só para Israel, mas para o próprio Império Romano. E o povo ali de Roma, o próprio povo romano, rejeitava Tibério. O próprio povo não tinha simpatia por Tibério, por ser ele de fato um homem libertino, mal-humorado, um homem frio, um homem que tratava as coisas da sua forma, do seu jeito, e não se preocupava de fato com o império. Para você ter uma ideia de como foi um pouco do império desse homem, do reinado desse homem, houve um tempo no seu reinado que ele se isolou no seu palácio, em uma cidade que hoje é conhecida, ainda existe hoje, é conhecida como Chipre. E ele se isolou no seu palácio e passou um longo tempo no seu palácio, recluso com mulheres, praticando imoralidade. O seu esporte favorito era esse. Ele passou um longo tempo preso, recluso, preso é a força de expressão, recluso no seu palácio, apenas vivendo uma vida libertina com as mulheres. E durante esse tempo em que ele passou recluso, numa vida libertina, o seu trono foi usurpado por um dos seus generais. E ele, ao saber, imediatamente se levantou contra esse general e matou esse general. Então ele reassumiu o controle, reassumiu o poder, mas continuou na sua vida promíscua. E ele morreu ali por volta do ano 37, aos 70 anos. E alguns dizem que ele morreu por ser assassinado pelo seu sobrinho chamado Cláudio, também conhecido como Calígula. Este que, após a morte de Tibério César, assumiu o trono de Roma e se tornou o imperador naqueles dias. Então alguns acreditam que Calígula sufocou Tibério quando ele estava acamado e o matou. E por que Tibério estava acamado? Tibério estava acamado porque ele havia sofrido um derrame e ele também estava sofrendo com sífilis, o resultado da sua vida promíscua, pois sífilis é uma doença altamente contagiosa e é fruto de uma vida promíscua, pois é uma doença sexualmente transmissível. Então, se Calígula o matou ou não, isso não interessa, pois ele já com 70 anos, naquela época já doente, ele já não duraria mais muito tempo. Então, se Calígula de fato o matou, só antecipou aquilo que estava para acontecer. Então isso serve para você perceber, para você entender um pouco do que era o contexto em que essas pessoas estavam vivendo, de qual era o contexto social, moral, político e religioso de Israel nos dias em que Jesus é preso. Então, diante de tudo isso, o próprio povo romano rejeitava esse homem. Agora Jesus é levado diante de Pilatos, e Pilatos diz: por acaso eu vou crucificar o vosso rei, eu vou matar o vosso rei? E eles dizem: nós não temos rei, o nosso rei é César. Enquanto o povo romano, que era um povo pagão, rejeita Tibério César, o povo judeu, que era o povo de Deus, o aceita como o seu rei, reconhece e declara que ele é o seu rei. Quando você observa essa realidade, você percebe que, de fato, as pessoas não estão interessadas e preocupadas no que representa um governo teocrático, no que representa o governo messiânico, no que representa o governo de Cristo nas suas vidas. Pois ao olharmos para aquilo que a Bíblia descreve sobre o que será o reino messiânico, quando Jesus vier à terra para reinar durante 1000 anos, nós percebemos que de fato será um tempo de paz, de igualdade e de justiça. Será o tempo perfeito para que se viva. Será um tempo desejado por todas as nações, por todos os povos de todos os tempos e de todas as épocas. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos qual foi o legado do ministério de Jesus, como foi marcado e do que foi marcado o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi marcado por boas ações realizadas por Jesus.
O ministério de Jesus foi marcado por curas, por milagres, por ressurreições, por transformação de vida. Então você observa que Jesus só fez coisas boas, e a Bíblia revela que quando ele vier reinar na terra, de fato a terra experimentará um tempo de paz jamais vivido durante a estadia do ser humano aqui na terra. No tempo em que rege a humanidade. Será um tempo ímpar, será um tempo singular. E aí eu percebo que nem todas as boas dádivas, nem todas as bênçãos, nem todas as boas ações, nem toda a benignidade de Jesus muitas vezes é suficiente para que o ser humano lhe reconheça como o seu rei. A humanidade sabe perfeitamente quem Jesus é. A humanidade sabe perfeitamente o que Jesus faz. A humanidade sabe perfeitamente qual é a proposta de Jesus para a vida do ser humano. E no entanto, nada disso é suficiente para que o ser humano o reconheça como seu rei. Alguns, dentre toda a humanidade, têm reconhecido isso. E eu preciso dizer para vocês, e nem todos os que confessam Jesus como Deus, como Cristo, como Messias, de fato o têm reconhecido como o seu rei. De fato o têm aceito como o seu rei. Observe que quando Pilatos interroga Jesus e diz: por acaso eu vou crucificar o vosso rei? A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes respondem: nós não temos rei, senão César. Então estou falando de religiosos que estão abrindo mão de Jesus, estão recebendo César como seu rei, estão reconhecendo César como seu rei, estão aclamando César como seu rei. Então nem todos os que se dizem cristãos, de fato, têm tido ou têm reconhecido Jesus como o seu rei. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem é o seu rei? Quem de fato é o seu rei? Quem governa, quem gerencia, quem rege a sua vida de fato? É Jesus? Aquele que abençoa, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que traz benefícios, mas aquele que exige um padrão de vida? Ou é César, que oprime, que maltrata, que machuca, que explora, mas que dá a liberdade que as pessoas esperam? Ou é César, que o seu governo, que o seu reino é regido por promiscuidade, imoralidade, desordem, balbúrdia? Quem de fato é seu rei? Quem rege a sua vida? Quais as benesses que César tem feito na sua vida para que você o reconheça como seu rei? O que de fato há no império de César que tem impedido tantas pessoas de reconhecerem Jesus como seu rei, de aceitarem Jesus como seu rei, de viverem tendo Jesus como aquele que rege as suas vidas? Em nome de Jesus, que o legado de Jesus seja suficiente para mostrar para você que de fato Ele precisa ser o rei da sua vida. Você precisa tê-lo como seu rei. Mas na realidade, o que eu percebo é que a grande maioria tem escolhido César para ser o seu rei, porque a vida debaixo da égide de César parece ser mais prazerosa, porque tem a liberdade que as pessoas esperam. Ainda que as pessoas estejam cativas, mas tem aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne almeja. E as pessoas têm escolhido, de fato, César para ser o seu rei. O que acontece é aquilo que acusou o profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, versículo 20, quando ele diz: ai daqueles que chamam bem o mal, ai daqueles que fazem das trevas luz, ai daqueles que chamam do amargo doce. O que é que ele está dizendo? Ai daqueles que amam a injustiça, ai daqueles que praticam a inversão de valores. Não era um reino de equidade que eles esperavam, que eles desejavam,
Pois bem, está o rei diante deles. E o que é que eles fazem diante desse rei? Que trará de fato um reino de equidade, de justiça e de paz para eles. Eles rejeitam e dizem, tira-o da nossa presença, e dizem, crucifica-o. Muitos têm desejado a ausência de Jesus nas suas vidas. E muitos têm saído da presença de Jesus. E muitos têm desejado, de fato, a morte, o fim de Jesus. Estou falando de um povo que é oprimido, que está sofrendo, e mesmo assim escolhe César. É possível entender isso racionalmente? Você consegue entender isso racionalmente? Como é que alguém te oprime, tira a tua liberdade, te explora, te maltrata? Se ele quiser te matar, ele te mata, e você prefere esse reino, você prefere esse governo, você prefere esse império, esse imperador sobre a sua vida. É possível entender isso racionalmente? O que fica claro para nós é que a humanidade, não sei se consciente ou inconsciente, ela sempre escolhe o caminho mais difícil. Ela sempre escolhe o caminho da dor. Ela sempre escolhe o caminho do sofrimento. Ela constantemente está escolhendo, consciente ou inconsciente, o pior para a sua vida. César não é a melhor opção, pois o império de César ruirá. César morrerá, mas o império dele, o reino dele, prevalecerá para sempre. Se no império de César você é oprimido, você é machucado, você é maltratado e explorado, a Bíblia Sagrada diz que durante o império dele, o governo dele, você reinará com ele. Será que é tão difícil escolher? Será que é tão difícil entender o que é melhor para nós? Então por que as pessoas constantemente estão escolhendo o pior? Por que as pessoas têm uma inclinação, um fetiche pelo mal? A humanidade parece que é masoquista, tem prazer no sofrimento. A promessa de Jesus para nós, com o seu governo sobre as nossas vidas, é um tempo de paz, de esperança, de fé, de tranquilidade. E por que nós rejeitamos isso? Por que nós rejeitamos o seu governo? Por que nós rejeitamos a sua autoridade sobre as nossas vidas? E escolhemos viver para César. Sabendo nós, de fato, nós pagaremos por isso um preço muito alto. Talvez você tenha em mente que foram esses sacerdotes, foram essas pessoas específicas que rejeitaram Jesus, que viraram as costas para Jesus. Mas isso não é verdade. Jesus, ele está sendo rejeitado desde o seu nascimento. Quando Jesus foi nascer, ele foi rejeitado e teve que nascer em uma estrebaria. Ele teve que nascer entre os animais. Jesus foi rejeitado do seu nascimento à sua morte, pois no seu nascimento ele foi rejeitado na estalagem, e na sua morte ele foi rejeitado pelos religiosos e por toda a nação. E morreu, foi crucificado porque foi rejeitado pelos seus. Jesus sempre foi rejeitado. É isso que o mundo faz, é isso que o mundo tem feito ao longo da história. Ele tem rejeitado a Cristo. E Deus nos chama do mundo. Deus nos chama para sairmos do mundo de trevas, para escolhermos o melhor caminho, para fazermos a melhor escolha, para tomarmos a melhor opção para as nossas vidas. Então não retrocedamos. Então não assimilemos a conduta dessas pessoas, porque essa é a conduta do mundo. O mundo rejeita-o, o mundo zomba dele, e o mundo quer o seu fim. Recentemente agora, em dezembro, uma revista espanhola chamada Mongólia fez a sua publicação de Natal. E na publicação de Natal dessa revista, na capa da revista, eles colocaram a imagem de José, de Maria, da manjedoura onde Jesus está, onde Jesus nasceu, onde Jesus estava, onde Jesus nasceu. E no lugar de Jesus, eles colocaram um emoji de cocô.
Eles disseram, com aquela publicação, que Jesus é igual a fezes. E colocaram a legenda: o Filho de Deus nasceu e é igual ao Pai. Eu não estou falando dos religiosos de 2000 anos atrás. Eu estou falando de uma publicação agora, de dezembro desse mês, onde Jesus continua sendo retratado dessa forma, onde Jesus continua sendo rejeitado dessa forma. Então as coisas não mudaram, o mundo continua rejeitando Cristo, o mundo continua zombando de Cristo, o mundo continua escolhendo César, o mundo continua proclamando César como seu Deus, como seu rei e como seu Senhor. E não há, por parte da humanidade, sequer a mínima simpatia com Jesus. O ser humano tem rejeitado, e nós fomos chamados para ser o povo que compõe o seu reino, para ser aqueles que são os seus súditos, para ser aqueles que são os seus ministros, e para ser aqueles que vão reinar com Ele. Então, em nome de Jesus, igreja amada, desperta e não se deixa dominar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A conduta ímpia daqueles homens se repete nos nossos dias. Aqueles homens, ao tratarem com Jesus dessa forma, eles não demonstram sequer nenhuma simpatia, nenhuma compaixão com Jesus. Eles demonstram a sua injustiça e o seu mau caratismo. Por que injustiça? Porque eles estão pedindo a morte, a crucificação de um inocente. Jesus não fez nada, Jesus não cometeu crime algum. O crime de Jesus foi curar. O crime de Jesus foi restaurar, foi ressuscitar pessoas, foi libertar pessoas de opressão demoníaca. Qual foi o crime de Jesus? Mas a Bíblia Sagrada diz que esses mesmos religiosos corromperam pessoas para darem testemunho falso contra Jesus. Essa é a conduta daqueles que escolhem César para ser o seu rei, ao invés de Jesus. Essa é a conduta. Falta de compaixão, injustiça e mau caratismo. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Toda injustiça é reprovada por Deus. Toda injustiça é apontada por Deus. Toda injustiça é condenada por Deus. Não existe grau de injustiça. Não existe injustiça maior e injustiça menor. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então todos aqueles que vivem uma vida de injustiça, mau caratismo, falta de compaixão, falta de sensibilidade, estão proclamando César como seu rei e não Jesus. Ao pararmos para analisar, nós percebemos perfeitamente quem de fato é o governador dessas pessoas, quem de fato é o rei dessas pessoas. Tanto aqueles que servem a Cristo, como aqueles que não servem a Cristo. Não deixe que essa história maldita se cumpra na sua vida, se repita na sua vida. Não deixe que esse exemplo ímpio, demoníaco e satânico se repita na sua vida. Você foi chamado para ser luz. Você tem um rei, e o seu rei se chama Jesus. A atitude desses homens revela que eles de fato estão rejeitando Jesus como seu rei. Eles estão rejeitando um governo teocrático. Eles estão rejeitando um governo messiânico. E aquele que o rejeita, por ele será rejeitado. Aquele que o nega, por ele será negado. O povo que viveu na esperança
de viver debaixo e submisso a esse reino, agora, de fato, estão rejeitando Jesus como seu rei, estão rejeitando o próprio Deus como seu rei. E isso simplesmente é a história se repetindo. Como eu disse anteriormente, o povo já havia vivido em um período teocrático, um período onde Deus era o seu rei, onde Deus era o seu monarca. Mas eles trocaram, eles preferiram um homem como rei. Por isso foi instituída a monarquia em Israel. E agora o povo está apenas mostrando que a história se repete. O povo está cometendo o mesmo erro. Só que agora o erro é definitivo. O que fica de lição para nós é que durante a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada cristã, em alguns momentos talvez nós faremos como os judeus fizeram. Em alguns momentos talvez nós rejeitamos Jesus como o rei da nossa vida. Em alguns momentos nós deixamos que César fosse o nosso rei. César, Satanás, o mundo. Deixamos que ele fosse o nosso rei. Ou talvez nós tomamos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Nós quisemos viver segundo os nossos próprios interesses, segundo a nossa vontade. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede perdão. Ele nos dá a oportunidade de restauração. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele envia o seu Filho mais uma vez, para que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida, como o nosso Rei. Porém, quando o rejeitamos mais uma vez, como o povo está fazendo aqui, essa rejeição será definitiva. Então você pode ter caído em algum momento, você pode ter fracassado em algum momento, mas Ele está dizendo, Ele te deu uma nova chance. Ele enviou o reino, e Jesus deixou isso muito claro na sua pregação. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está nos vossos corações. Então o reino é chegado. Deus envia o seu reino mais uma vez. Deus nos dá a possibilidade de recomeçarmos. Mas não rejeite pela segunda vez o reino, porque essa rejeição poderá de fato ser definitiva. Alguém pode se desculpar nas situações, nas circunstâncias, na sua fraqueza. Alguém pode se desculpar na sua incapacidade intelectual. Mas eu preciso dizer para você que nada disso serve como desculpa para rejeitar Jesus como rei. Porque ninguém faz nada inconsciente. Esses homens estão rejeitando Jesus, mas eles estão rejeitando conscientemente. Eles estão aceitando César como seu rei, consciente e deliberadamente. Essa é a vontade deles. Eles escolheram César como seu rei. E eu preciso fazer um alerta. Quem escolhe César como rei, como seu monarca, como seu senhor, terá que se submeter aos Césares que virão depois. Depois de Tibério vieram outros governadores, outros imperadores. O Império Romano perdura por mais de 400 anos. E muitos outros vieram. E Israel escolheu se submeter a esse poder, a esse domínio. O que é que eu estou dizendo para você? Quando você abre uma concessão, você está abrindo as portas para opressões maiores, para coisas maiores, para coisas piores. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles escolheram César como seu rei. Pois bem, debaixo do poder de César, agora não mais Tibério César, mas debaixo do poder de César, o último César, Nero César, eles foram destruídos, praticamente. Eles tiveram a sua cidade destruída. Eles tiveram o templo destruído por causa da sua escolha. Então escolher César como Senhor é escolher a opressão dos Césares, dos domínios, dos poderes que virão depois. Não abra concessões,
Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deixe lugar ao diabo, não abra concessões. Uma brecha é mais do que suficiente para que César venha contra você, invista sobre a sua vida e destrua você completamente. Entenda, César é o rei de Roma, não seu. O seu rei se chama Jesus Cristo. César não pode reinar sobre a sua vida. César não pode governar sobre a sua vida. Um dia você escolheu isso, que Jesus é o rei da sua vida. Então não retroceda. A exemplo dos judeus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 12, Samuel acusa o povo. Samuel foi o último juiz do período teocrático. Depois de Samuel, vem a monarquia. E no capítulo 12 do primeiro livro, versículo 12, ele acusa o povo e diz: vocês diziam, o Senhor nosso Deus é o nosso rei. E naquela hora eles estavam rejeitando Deus como seu rei. Naquele momento que eles pedem um rei humano, eles estão rejeitando Deus como seu rei. E Samuel demonstra para eles a sua revolta, o seu desgosto com a escolha deles, e acusa-os e diz: vocês haviam dito, o Senhor nosso Deus é o nosso rei. E agora Deus já não é mais o rei deles, porque eles rejeitaram Deus. A mesma sorte, esses que agora estão diante de Jesus presos e sendo julgados por Pilatos, estão rejeitando mais uma vez Deus como seu rei, mais uma vez Deus como seu Senhor. Não cometa esse erro. Que Jesus possa reinar e governar a sua vida. Quando Pilatos ouve isso, nós não temos rei, nosso rei é César. Pilatos então entrega Jesus aos soldados e dá ordem: crucifica. E Jesus é levado para crucificação. Quando você rejeita Jesus, você o está matando. Quando nós rejeitamos Jesus, nós o estamos matando. Mas é possível matar Jesus? Jesus morreu nessa ocasião. Mas é possível eu hoje matar Jesus? Literalmente não. Você sabe que não. Nenhum homem tem poder sobre Jesus. Nenhum homem pode tocar Jesus. Nenhum homem pode tirar a vida de Jesus. Mas quando você rejeita Jesus, você o está matando dentro de você. Você o está matando para você. E quando você o mata para você, você está acabando e destruindo com a sua possibilidade de vida. Pois ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Reconhecer Jesus como seu rei é receber de bom grado o seu domínio, o seu reino sobre você. E consequentemente, recebendo o seu reino sobre você, você receberá de fato essa vida abundante que ele tem prometido para você. Que Jesus, única e exclusivamente Jesus, seja o teu rei.